Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a esse nosso bloco TJDF-T Saia na Frente. Nós estamos aqui nos preparando para o concurso de 2015, nós estamos aí na expectativa desse concurso. Eu sou a professora Patrícia Dreyer, ministro aqui as disciplinas de Direito Civil e Direito do Consumidor. Sou também advogada e sou estudante regular do programa de doutorado da Universidade de Buenos Aires, do programa intensivo de doutorado da Universidade de Buenos Aires. Então nós vamos aqui nos preparar para esse concurso do TJDF e um excelente modo de nos prepararmos é fazendo questões das provas anteriores. De modo que hoje nós vamos corrigir a prova de técnico judiciário do TJDF-T das disciplinas, melhor dizendo, da disciplina de Direito Civil. Então, vamos partir aqui para a nossa primeira questão, e a questão diz assim: em relação às normas sobre prescrição, decadência e negócio jurídico, julgue os itens subsequentes. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O concurso do TJDF para o cargo de técnico judiciário costuma cobrar a parte geral do Código Civil. Então, mesmo você que alguma vez já teve a oportunidade de estudar Direito Civil, você pode pensar, nossa, mas é muito extenso, o livro tem 2045 artigos, como nós vamos fazer? Tranquilos. Primeiro porque o Código Civil é bastante fragmentado e para o cargo de técnico judiciário, o que vem acontecendo até então é que se cobra a disciplina de Direito Civil porque nós temos uma enormidade de varas cíveis e nós precisamos, portanto, da disciplina de Direito Civil para que o servidor público tenha ali uma mínima noção do que acontece naquele processo, mas também porque é um grande fator de nivelamento desses candidatos e dos melhores candidatos que serão, obviamente, aprovados e classificados como você será. E aí, a gente precisa compreender que, para esse cargo de técnico, tem caído a parte geral do Código Civil. E a parte geral do Código Civil vai dos artigos 1º a 232 do Código. Notadamente, tem caído até o artigo 211. Dificilmente caiu sobre prova na parte de Direito Civil. E, para além desses artigos do Código Civil, cai também a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na prova de Direito Civil. Então, esse é o objeto do nosso estudo em preparação para o concurso do TJDF. E aí ele vem perguntando, em relação às normas sobre prescrição, decadência e negócio jurídico, julgue os itens subsequentes. Negócio jurídico bifronte é tanto que pode ser gratuito quanto oneroso, cabendo às partes contratantes convencionarem como ele irá ocorrer. Primeira coisa, quando nós falamos em negócio jurídico, para facilitar a sua vida, pense no contrato. Um contrato, ele pode ser, na grande maioria das vezes, um contrato oneroso. Se você pensar numa compra e venda, se você pensar numa locação, você está pensando em contrato, em negócio jurídico oneroso, em que para você receber o bem, você precisa pagar uma contraprestação. Para você usar o bem, você também precisa pagar uma contraprestação. Mas o negócio jurídico também pode ser gratuito, como é o caso da doação simples. Eu dou uma coisa a você sem exigir nenhuma contraprestação em troca. Estamos falando de negócios jurídicos. E na classificação dos negócios jurídicos, eles podem ser classificados como onerosos ou gratuitos. Será que existe algum tipo de negócio que possa ser, a depender da vontade das partes, tanto gratuito quanto oneroso? Perfeitamente, um empréstimo. Eu posso te emprestar o meu carro para você ficar alguns dias, quem sabe até alguns meses, sem te exigir nada em troca. Então, eu estou fazendo com você um empréstimo gratuito. E o nome deste empréstimo, então, o nome deste negócio é comodato. Ou eu posso te emprestar esse mesmo carro e exigir de você uma contraprestação. E o nome desse negócio é locação.
A mesma coisa um imóvel. Eu posso dizer para você, pode ficar morando aí em casa, tranquilo, fique o tempo que você precisar. Isso é comodato. Ou eu posso dizer, pode morar aqui em casa, mas você vai ter que pagar um aluguel. Isso é negócio oneroso. Isso é uma locação. Então, o negócio jurídico bifronte é aquele que pode ser tanto gratuito quanto oneroso, cabendo às partes convencionarem como ele irá ocorrer. Portanto, resposta certíssima e perfeita. Aí eu coloquei aqui para você a questão, resposta certa. Para você saber, os negócios jurídicos estão aí do artigo 104 até aproximadamente o artigo 170. Nós vamos cuidar de vários dispositivos sobre o negócio jurídico, sobre o contrato, mas não sobre o contrato típico, sobre as normas gerais de um contrato. O negócio jurídico pode não ter um aspecto especificamente contratual, como é o caso do casamento. O casamento é um negócio jurídico, mas não é um contrato assim como uma compra e venda, uma doação, uma locação. Mas é um acordo de vontades, e um acordo de vontades que muda a relação jurídica daquelas pessoas. Elas não eram nada, não tinham nenhum parentesco para o direito civil e passam agora a ter uma relação de casamento. Eles são agora cônjuges entre si. Então, o negócio jurídico cuida desses aspectos macro dos acordos de vontades. Portanto, primeira questão aqui, perfeita. Segunda questão da nossa prova de técnico judiciário perguntou assim: as mesmas causas que impedem, suspendem ou interrompem a decadência aplicam-se à prescrição. E aí, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é o seguinte: qual é a diferença entre prescrição e decadência? Para entender se são institutos semelhantes, idênticos, parecidos. Enfim, a prescrição é chamada de perda da pretensão. Ou seja, o que é esta perda da pretensão? Eu perco a proteção do direito, eu perco a tutela do direito. Já a decadência é a perda do direito material propriamente dito. Como assim, Patrícia? O que você quer dizer com pretensão e com direito propriamente dito? Dois exemplos são muito fáceis aqui para você identificar qual é a diferença entre prescrição e decadência. Eu tenho uma dívida com você, eu sou sua devedora, eu celebrei com você um contrato, me comprometi a pagar e nunca paguei. Quando que nós celebramos esse contrato? Em 2013. No último concurso, então. Estamos aqui em maio de 2015, vamos pensar que a gente celebrou esse contrato no dia 15 de maio de 2013. Eu combinei com você que faria o pagamento no dia 30 de maio de 2013. Eu não faço o pagamento. Eu estou inadimplente. Você, enquanto credor, tem o direito de me exigir o pagamento. E o seu direito é protegido pela lei. Então, você não tem um direito qualquer, um interesse qualquer. Você tem um interesse que é tutelado, protegido pela lei. Como é o nome disso? Pretensão. Mas para você exercer a sua pretensão, você tem um prazo. Qual é o prazo que você tem para me cobrar uma dívida não paga? 5 anos, a contar do inadimplemento. Então, se a gente falou de 30 de maio de 2013, você tem aí até 30 de maio de 2018 para me cobrar essa dívida. Se passar o prazo, 30 de maio de 2018, e você não me cobrar, eu pergunto, a dívida ainda existe? Existe? Você ainda teria interesse pessoal em receber? Talvez sim, porque eu não paguei, o credor tem interesse em receber. Mas se passar o prazo,
você poderia ajuizar uma ação e pedir ao juiz que faça com que eu pague? Ajuizar a ação você pode, mas não há mais como fazer com que eu pague. Nem o juiz pode mais fazer isso. Por quê? Porque passado o prazo, o credor perde a pretensão. E é por isso que a gente fala no nosso dia a dia, a dívida está prescrita. Agora, a decadência, ela está voltada para as ações anulatórias. Então, vamos imaginar o seguinte: eu me caso com uma pessoa e depois descubro que essa pessoa era minha irmã. Vamos pensar assim, eu me casei com o meu irmão biológico, sem saber disso. Casei de boa fé, mas casei com um irmão. Esse casamento é nulo. E quando o casamento é nulo, não existe prazo para discutir. Mas se eu me caso com uma pessoa e descubro depois de casada que, na verdade, ela nasceu com sexo oposto, imagina, a pessoa nasceu mulher, fez todas as cirurgias, me enganou, e aí agora ela é um homem, eu achei então que me casei com essa pessoa, me casei com um homem, porque para o direito civil, quem faz a cirurgia de transgenitalização e altera sexo, nome, tudo direitinho, é um homem. Vamos pensar nesse meu exemplo. Só que quando eu descubro esse dado, depois de casada, sobre a sua identidade, isso torna a vida em comum impossível de acontecer. Até porque essa pessoa não teria aí elementos para me dar filhos, vamos pensar? E eu queria muito ter filhos biológicos, etc. Então, este casamento, por erro quanto à pessoa, é um casamento anulável. Qual é o prazo que a lei diz que eu tenho para anular um casamento por erro essencial quanto à pessoa? 3 anos. Passou o prazo de 3 anos. Eu posso ainda anular o casamento? Não mais, porque eu não tenho mais o direito de anular o casamento. Ah, mas eu posso desfazer o casamento perfeitamente, mas eu vou desfazer o casamento por meio de um divórcio. Mas eu não tenho mais prazo. Por quê? Porque eu decaí do direito. Eu perdi o direito propriamente dito que eu tinha naqueles 3 primeiros anos de casamento. Então, na pretensão, o direito ainda existe, mas não tem mais como forçar o devedor a pagar, a cumprir. Na decadência, o titular do direito perde o direito. Você vai ver escrito no Código Civil: extingue-se o direito. Em 3 anos, em 4 anos, em 2 anos, a depender do caso que a lei te trouxer. Mas a prescrição, para favorecer o credor, a prescrição ela pode ser suspensa, interrompida ou impedida de correr. Onde que está isso? Nos artigos 196 a 198 do Código Civil e artigo 202 do Código Civil. Por exemplo, deixa eu te dar aqui uma outra situação. Quando um pai deve alimentos ao seu filho, enquanto este filho estiver sob o poder familiar, ou seja, enquanto este filho tiver até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até antes de completar 18, ele está sob o poder familiar e não corre prescrição enquanto esse pai for devedor de alimentos, condenado por sentença a ser devedor de alimentos, de um filho que é menor de idade, que está sob o poder familiar. Não corre prescrição. Vai dizer o artigo 196, inciso 2. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Essa é uma causa de impedimento do curso do prazo prescricional. Vai dizer lá também, lembra a dívida que eu tinha com você? Nós estamos em 2015.
Já passaram, então, 2 anos de prazo prescricional. Lembra do meu primeiro exemplo? A dívida eu deveria ter pago em 2013, estamos em 2015 e ainda não paguei, já passaram 2 anos. Só que aí eu me caso com você. E se eu me caso com você, também vai dizer o artigo 196, inciso 1, que não corre prescrição entre cônjuges, assim também não corre prescrição entre companheiros na constância da sociedade conjugal. Ora, aquele prazo que começou a correr por força do casamento ou da união estável será suspenso. Mas por que isso pode acontecer? Porque este é um prazo prescricional. Agora, no que diz respeito à decadência, os artigos 206 e 207 do Código Civil vão dizer o seguinte, que as causas que interrompem, impedem ou suspendem a prescrição, como regra, não se aplicam à decadência. Ou seja, a decadência, uma vez que ela começa a correr, a regra é que ela vá embora, que ela corra como uma avalanche, a não ser no caso de incapaz. Porque vão dizer lá, no Código Civil, os artigos 197, inciso 1 e 194, que não corre prescrição contra o incapaz. Onde está escrito que não corre prescrição contra o incapaz, leia-se que também não corre decadência. Então, o que que nós entendemos? Que a prescrição, aquele direito de cobrar, não é? Aquela proteção para fazer o devedor pagar, ela corre, mas ela pode ser suspensa, ela pode ser impedida, ela pode ser zerada, ou seja, interrompida. A decadência não. As causas que impedem, interrompem ou suspendem a prescrição, vai dizer o artigo 206, que como regra não se aplicam à decadência, a não ser no caso do incapaz. Volta para a questão. O que que diz lá? Ele diz assim, as mesmas causas que impedem, suspendem ou interrompem a decadência aplicam-se à prescrição. Meus amigos, a decadência não é impedida, não é suspensa e não é interrompida como regra. Portanto, essa resposta está errada. Teria que ser o contrário. E ainda que fosse o contrário, também não estaria certo. Porque as mesmas causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição não interrompem, impedem ou suspendem a decadência, a não ser no caso de incapaz. Portanto, questão 2 da prova estava errada. Questão 3, vamos lá? Diz assim, configura simulação relativa o fato de as partes contratantes pós-datarem um documento, objetivando situar cronologicamente a realização do negócio em período de tempo não verossímil. Vamos entender, estamos falando de defeitos do negócio jurídico. A simulação é um vício social, uma causa de nulidade absoluta de um negócio. O que é uma simulação? O que é simular uma coisa? Fingir. A simulação, vou anotar aqui mesmo para você, a simulação, ela pode se dar de 2 maneiras. Ela pode ser uma simulação absoluta, ou ela pode ser uma simulação relativa, também chamada dissimulação. Vamos entender. Simulação é fingir, simulação é mentir num negócio jurídico, fazer um negócio jurídico falso, que pode acontecer de 2 maneiras. Imaginemos, de novo, o casamento aqui, porque é muito voltado para o direito civil, obviamente. Imaginemos um casal que está se separando e que tem que partilhar dívidas, porque o regime da comunhão, por exemplo, parcial de bens, vai dizer que é comum ao casal tudo aquilo que foi adquirido onerosamente na constância da sociedade conjugal, mas também as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal para o benefício da família. E aí imaginemos que esse casal está se separando, se divorciando, e um dos cônjuges aparece com uma dívida, com um contrato de algo que tenha sido
aparentemente feito a benefício da família, mas que na verdade nunca aconteceu. Então não estamos escondendo negócio algum, estamos falando de simulação absoluta. Esse contrato é um contrato nulo. Esse documento que aparece aqui é um contrato, é um documento nulo. Já a simulação relativa, também chamada de dissimulação, é aquela ocasião em que uma das partes ou que ambas as partes querem esconder um negócio efetivamente pretendido. Exemplo muito comum: os pais vão doar um bem a seus filhos, mas para não pagar o imposto de doação, que é maior, fazem no papel apenas uma compra e venda. O que aparece no papel? Uma compra e venda simulada, falsa e, portanto, nula. Qual é o negócio que está atrás? O dissimulado, uma doação que está disfarçada, travestida de compra e venda. Isso é simulação relativa. Eu tenho aí dois negócios. Um que aparece, simulado e nulo, e um que está por detrás, efetivamente pretendido, dissimulado, escondido. Aí a pergunta fala assim: configura simulação relativa o fato de as partes contratantes pós-datarem um documento, ou seja, falsearem a data, objetivando situar cronologicamente a realização do negócio em período de tempo não verossímil. Resposta absolutamente correta, de acordo com o artigo 167. Vamos avançar. Próxima questão perguntou assim: será considerada não escrita, invalidando o negócio jurídico como um todo, uma cláusula de negócio jurídico que estabeleça um encargo ilícito ou impossível, se esse não for o motivo determinante do ato? Isso está na disposição literal do artigo 137 do Código Civil. Mas vamos entender isso? O que é um encargo ilícito ou impossível? A primeira coisa, o encargo é aqui uma resposta, uma retribuição que o beneficiário deve cumprir diante daquele benefício econômico, porque o encargo vai acontecer aqui em negócios jurídicos gratuitos. Então eu falo para você, olha, eu vou te dar um carro, mas tem um encargo. A gente geralmente fala, mas tem uma condição. Você vai buscar os meus pais uma vez por semana na minha casa e vai levar para a casa dos parentes dele. Então você tem o carro, mas você tem que fazer aí, você tem uma contraprestação. Você vai fazer isso por um ano. E você diz, ok, concordo, não me custa. E resolve cumprir o encargo. Mas se eu impuser a você um encargo ilícito, ou um encargo impossível, por exemplo, olha, eu vou te doar esse carro, mas vamos pensar um encargo aqui absolutamente ilícito. Mas você deve abrir em sua casa um estabelecimento para prostituição. Absolutamente ilícito. Ou, mas você deve cumprir uma situação impossível. Você deve correr por 5 dias ininterruptamente. É fisicamente impossível. Então, esse encargo seria simplesmente considerado não escrito e a doação que te fiz perfeitamente válida. É exatamente isso que diz o artigo 137. Portanto, a resposta aqui está neste texto. Vamos conhecer aqui o que diz. Olha bem, ele diz assim, porque como o gabarito está dizendo errado, e a gente precisa compreender. Ele diz, considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. E aqui ele está perguntando o seguinte: se esse não for o motivo determinante do ato. Veja, se o motivo dessa minha doação com o encargo tiver como determinante, como razão, como cerne da minha doação, esse encargo ilícito ou impossível, a doação é ilícita ou impossível. Mas se esse encargo não é o motivo determinante, considera-se não escrito.
Aqui está dizendo, será considerada não escrita, invalidando o negócio jurídico como um todo, cláusula de negócio jurídico que estabeleça o encargo ilícito ou impossível se esse não for o motivo determinante do ato. Não. Invalida o negócio jurídico se este encargo for o motivo determinante do ato. Portanto, a resposta está errada pela construção dessa alternativa. Se esse encargo, repito, ilícito ou impossível, for o motivo determinante, eu só te dou se você fizer tal ilicitude ou cumprir alguma coisa absolutamente impossível, física ou juridicamente impossível. Se esse for o motivo determinante, o encargo, a ilicitude, contamina o negócio jurídico e aí invalida o negócio jurídico. Agora, se não for o motivo determinante, considera-se não escrito, a doação é válida e o negócio permanece. Espero ter me feito entender. Vamos avançar. Questão 5. Diz assim, ainda que um filho não mais esteja sob o pátrio poder, nós nem usamos mais a expressão pátrio poder, nós usamos a expressão poder familiar. Mas vamos lá. A questão 5 pergunta assim, ainda que um filho não esteja mais sob o pátrio poder de seu pai, não corre prescrição entre ambos. Certo ou errado? Errado pelo motivo que eu disse para você em questão anterior. Artigo 196, inciso 2 do Código Civil. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o exercício do poder familiar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, voltando lá naquela alternativa, imagine um pai condenado por sentença que tem que pagar alimentos a seu filho menor de idade. Enquanto esse menino for menor de idade, não tem prescrição sobre esse valor dos alimentos. De modo que, quando o menino fizer 17 anos e meio, por exemplo, ele pode cobrar tudo que estiver em aberto. Desde a condenação em sentença, em decisão judicial, até aquele momento. Por quê? Porque não corre prescrição. Mas uma vez que o filho faz 18 anos e não está mais sob o poder familiar, mesmo que esse pai tenha sido condenado por sentença a pagar alimentos, o artigo que vai reger essa distinção é o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. E o artigo 206 vai dizer que é prescricional o prazo de 2 anos para exigir os alimentos a partir da data em que se vencerem. Mas para quem que esse artigo se aplica? Para aqueles que já são plenamente capazes e que não estão mais, obviamente, sob o exercício do poder familiar. Vale dizer, dos 18 anos em diante. Então, dos 18 anos em diante, esse filho só pode pedir o que está em aberto de alimentos dos últimos 2 anos. Lembre-se que tem que ter a sentença condenatória para exigir isso, ok? Portanto, aqui a resposta correta, uma pena ter ficado aí no meio, mas está errada, porque corre a prescrição e essa prescrição tem prazo de 2 anos. Questão 6. Pergunta assim, em relação a pessoas jurídicas, pessoas naturais e bens, julgue os itens a seguir. A questão 6 pergunta, o patronímico que alguém recebe refere-se ao nome de família. Perfeito, nem precisava ir muito além aqui. Patronímico é sinônimo de sobrenome ou de apelido de família. Ou seja, diz o artigo 16 do Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele incluídos prenome e sobrenome. Então, por exemplo, meu prenome Patrícia, meu sobrenome Dreyer. Esse é o meu apelido de família, este é o meu patronímico. Portanto, resposta perfeita aqui.
Não está nem no Código Civil essa expressão patronímico, lá no artigo 16, mas é isso mesmo, está certinho. Questão 7. Ao criar uma fundação, processo que pode ocorrer por meio de documento particular, escritura pública ou testamento, o instituidor deverá fazer uma dotação especial de bens, especificando o fim a que se destinam e, se assim o desejar, declarando a forma de sua administração. Está quase certo. A fundação é uma universalidade de bens, ou seja, a fundação está aí regulamentada a partir do artigo 62 até o artigo 69 do Código Civil. Então, imaginemos aí uma pessoa que tem muito patrimônio e resolve destinar parcela desse seu patrimônio para uma fundação. Faz isso de que maneira? O artigo 62 vai dizer que a fundação, o instituidor, pode fazer essa dotação especial de bens livres para criar a fundação por meio de uma escritura pública ou de um testamento. Só são essas as duas maneiras de o instituidor fazer a dotação especial de bens livres. De modo que, ao ler o artigo, a questão 7, você vai ver assim: ao criar uma fundação, processo que pode ocorrer por meio de documento particular, escritura pública ou testamento. Errado. O instituidor deverá fazer dotação especial de bens, especificando o fim a que se destinam e, se assim o desejar, declarando a forma de sua administração. Portanto, questão 7, errada. Questão 8. A questão 8 diz assim: são duas as possibilidades de extinção da pessoa jurídica, na forma convencionada nos atos constitutivos ou por determinação judicial, não havendo no Brasil possibilidade de extinção de sociedade privada por ato da administração pública. Absolutamente errado. Por que que isso está errado? Como é que a gente inicia uma pessoa jurídica? O artigo 45 vai dizer para nós que o início da existência legal de uma pessoa jurídica se dá por meio da inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Então vamos pensar, se eu estou montando com você uma associação, uma instituição sem finalidade lucrativa, nós vamos fazer um estatuto e esse estatuto vai ser registrado no cartório de registro de pessoa jurídica. Se eu estou fazendo com você e abrindo com você uma empresa, é uma finalidade lucrativa. Então, nós vamos fazer um contrato social e esse contrato social será registrado na junta comercial. Se eu estou fazendo com você uma sociedade de advogados que tem finalidade lucrativa, eu preciso ainda de registrar na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional, onde essa sociedade de advogados vai exercer a sua função. Algumas instituições, vai dizer lá o artigo 45, que algumas pessoas jurídicas de direito privado, para começarem a funcionar, precisam, por exemplo, de autorização do poder público, como é o caso dos hospitais, que precisam de autorização da Secretaria e do Ministério da Saúde. Uma instituição de educação, uma instituição de ensino superior, precisa da autorização da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação. Se, porventura, essa autorização for rejeitada, cassada ou desconstituída, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a administração pública extinguindo ou determinando a extinção da pessoa jurídica. Não precisa ir muito longe. É só você pensar numa faculdade que vai ser descredenciada, ela vai ter que ser fechada porque ela não pode mais funcionar. É a administração pública extinguindo, determinando a extinção de uma pessoa jurídica. Então, quando você volta para a questão, está escrito assim: são duas as possibilidades de extinção da pessoa jurídica, na forma convencionada nos atos constitutivos ou por determinação judicial. Perfeito. O juiz também pode assim determinar, como é o caso, por exemplo, de uma fundação. E aí continua dizendo: não havendo no Brasil possibilidade de extinção da sociedade privada por ato da administração pública. Absolutamente errado. Vamos para a questão 9. A questão 9 diz assim:
os direitos da personalidade não se aplicam à pessoa jurídica. Está perguntando se os direitos da personalidade da pessoa natural, se eles se aplicam ou não à pessoa jurídica. A pessoa natural é aquela que você chama comumente de pessoa física. E o artigo 52 do Código Civil vai dizer que no que couber, aplicam-se à pessoa jurídica os direitos da personalidade. Pessoa jurídica tem nome, tem domicílio, tem nacionalidade, pode sofrer dano moral, como diz a súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode receber herança, porque num testamento o titular, dono de um patrimônio, pode deixar a sua parcela disponível para uma pessoa jurídica ou até mesmo criar uma fundação por testamento. Então, a pessoa jurídica, no que couber, tem todos os direitos de pessoa natural. No que couber, portanto, a questão 9 está errada, porque está dizendo que os direitos de personalidade não se aplicam. E para encerrar, veja, 10 questões de direito civil na sua prova para técnico judiciário. E olha que é uma prova que pergunta sem fazer nenhum filtro aqui, faz a mesma profundidade de, por exemplo, um concurso para analista. A gente até brinca, né, que diz que muitas das vezes a prova de técnico também é tão complicada quanto uma prova de analista, mas que você consegue responder e decifrar com tranquilidade. Olha o que diz aí a questão 10. A interdição do pródigo irá restringir-lhe a prática de atos, tanto patrimoniais quanto pessoais. Estamos falando aqui do critério da incapacidade. O artigo 4º do Código Civil vai falar dos relativamente incapazes. E aí vai dizer lá, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. E traz um rol de pessoas. Maior de 16 anos, menor de 18, excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Fala também dos pródigos, ébrios habituais, viciados em tóxicos, deficientes mentais com discernimento reduzido. Os ébrios, pródigos, viciados em tóxicos e os deficientes maiores de 18 anos precisam passar por um processo de interdição, para a gente saber se efetivamente vão ser relativamente incapazes. E aí, os pródigos são aqueles gastadores, aqueles compulsivos, absolutamente descontrolados. Eles podem ser interditados? Podem, mas quando o são, a sua interdição restringe-se exclusivamente à prática de atos de cunho patrimonial e não à prática de atos pessoais. Aí a prova te perguntou, a interdição do pródigo irá restringir-lhe a prática de atos, tanto patrimoniais quanto pessoais. Resposta errada, obviamente. Muito bem, meus amigos, nós tivemos então na prova de técnico judiciário para o concurso do TJDF em 2013, 10 questões de direito civil. Todas elas você consegue responder muito bem. Nós sequer saímos aí da parte geral para usarmos alguns dos exemplos que eu pude trabalhar aqui com vocês. Então, você pode se ver aí em total condição de se preparar para o concurso do TJDF 2015. Daí a gente dizer para você, saia na frente, comece a estudar conosco. Nós deixamos aí para você duas possibilidades. Nós temos o curso online, que são videoaulas como essas que nós acabamos de ter aqui rapidamente. E aí você vai estudar através do nosso site www.estudioaulas.com.br, ou você pode também ter a possibilidade de fazer conosco aulas presenciais. E aí você vai para o Espaço Campus, o site aí bastante informativo, www.espaçocampus.com.br. Nós temos as unidades da Asa Norte, nós temos a unidade em Taguatinga e nós temos uma unidade na Ceilândia. E que venham novas unidades mais próximas a você, se for o caso, para que você possa estudar. Mas não tem desculpa. Se está muito distante, se não está em Brasília, por exemplo, você pode se preparar pelo nosso curso online. Nós estamos preparando um material totalmente novo,
novas aulas, novos cursos, especialmente para o concurso do TJDF. Eu, professora Patrícia, estou ministrando aqui as disciplinas de Direito Civil e Consumidor e a disciplina de Direito Civil para o cargo de técnico judiciário, que pode ser aí a sua próxima aprovação. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, bons estudos para você e até a próxima.